Como combater a má circulação? O que você precisa fazer para diminuir o seu risco de ter uma trombose, uma embolia ou até mesmo o seu risco de ser surpreendido por um AVC ou por um infarto? O que causa a má circulação? Quais são as medidas que nós temos que tomar para cuidar das nossas veias, para proteger as nossas artérias contra a aterosclerose, o envelhecimento e termos uma vida saudável? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, dor e inchaço nas pernas, varizes, embolia, você tem que se inscrever no nosso canal. Clica nas notificações para ser avisado de tudo que acontece por aqui, não perder nenhum dos próximos vídeos e já aproveita para clicar também no gostei. Deixa o seu joinha, o seu like, a sua curtida. Isso é muito importante para nós que estamos aqui do outro lado, para a gente conseguir alcançar mais pessoas, levar até elas informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam para a gente nos comentários e o nosso time selecionou a seguinte pergunta para a gente poder responder hoje. Tenho má circulação, gostaria de combater isso. Então vamos falar sobre a má circulação hoje, vamos fazer uma grande revisão do que você precisa fazer para combater a má circulação e diminuir a sua chance de ser surpreendidos por complicações como trombose, embolia, AVC, infarto, mas antes disso vamos recapitular como funciona a circulação. O coração, ele é o motor do sangue pelo seu corpo, ele é a bomba, ele manda sangue, por exemplo, para as suas pernas através das artérias. O sangue retorna das pernas pelas veias, fazendo o quê? A circulação no organismo. Então a gente tem problemas tanto nas artérias quanto nas veias. Quando a gente fala de má circulação, a gente fala de uma ampla variedade de doenças. Má circulação significa varizes, má circulação significa trombose, má circulação significa doenças, por exemplo, nas artérias coronárias que causam infarto. Má circulação também envolve os aneurismas. Então, o que na verdade a gente chama de má circulação? Tudo aquilo que atrapalha a passagem do sangue. Seja uma dilatação no vaso, que é um aneurisma, seja um coágulo que se formou ali, que é uma trombose, seja uma veia dilatada que se transformou em uma varize, tudo isso é chamado de má circulação. A nossa circulação ela serve para levar oxigênio e nutrientes, por exemplo, as artérias mandam sangue para suas pernas com oxigênio e nutrientes e também para drenar as impurezas do seu corpo. Então o sangue volta pelas veias com gás carbônico e impurezas. E aí o sangue fica circulando pelo corpo, passa pelos rins para ser filtrado, passa pelos pulmões para ser oxigenado. Esse é o nosso funcionamento normal. Só que existem algumas coisas que atrapalham esse funcionamento. E são essas coisas que causam a má circulação e a trombose. De forma fácil para você entender, a gente classifica dentro de 3 grandes grupos esses grandes causadores da má circulação e da trombose. E aí dentro desses grandes grupos a gente tem outras causas que eu vou entrar em detalhes para você entender no passo a passo desse vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, o sangue parado muito tempo no corpo, que a gente chama de estase sanguínea. Por exemplo, aquelas várias horas que você fica parado no seu trabalho, aquelas várias horas parados para fazer uma cirurgia, por isso que cirurgias causam má circulação e trombose, horas parado em uma viagem prolongada, seja de avião, de carro ou de ônibus, é por isso que em viagens longas existe risco de má circulação e trombose. Pessoas que são acamadas, pessoas que colocaram um gesso na perna e não conseguem fazer atividades normalmente, então tudo aquilo que causa o quê? O sangue ficar mais parado, empossado no nosso corpo, causa má circulação e trombose. Essa é uma das causas. O segundo grande grupo são as causas que podem machucar a sua circulação, lesão, machucado nos seus vasos sanguíneos. Pancadas jogando futebol, acidentes de moto, de carro, acidentes em artes marciais, punções para fazer remédios ou exames, afinal você está furando a veia com uma agulha, tudo isso também pode machucar os vasos sanguíneos e causar uma má circulação e trombose. E terceiro, causas que chamam, que o nome técnico é hipercoagulabilidade, mas para você entender esse nome difícil, vamos dizer que o sangue espesso, o sangue grosso. O sangue ele tem que estar fluido, tem que estar saudável, uma boa hidratação, cheio de oxigênio, de nutrientes.
Se o sangue fica grosso, espesso, cheio de impurezas, ele tende a formar coágulos pelo corpo e causar má circulação. Então pensa comigo, quem fuma, o cigarro está cheio de toxinas, quem toma anticoncepcionais ou hormônios, como até mesmo a testosterona, se você tem feito reposição, são hormônios tanto estrogênicos quanto derivados da testosterona, hormônio andrógeno, sabidamente trombogênicos, quem tem trombofilias, quem tem, por exemplo, histórico na família. Se você tem uma família com histórico de pressão alta, os filhos tendem a ter pressão alta. Se você tem histórico na família de diabetes, é normal que os filhos tenham um índice maior, assim como má circulação e trombose. Então, se você tem histórico na família de trombose, de varizes, de AVC e de infarto, você precisa ter atenção, porque provavelmente você tem componentes do sangue que favorecem isso. Para quem tem problema nos rins, os rins, pessoal, é o filtro do nosso corpo. Se você não está filtrando as impurezas, elas acumulam no sangue. Quem tem problemas, por exemplo, no intestino, para quem tem esses problemas, a gente não consegue absorver os nutrientes, coisas boas da alimentação, e o sangue fica num componente ruim. O próprio envelhecimento, o seu cabelo envelhece, a sua pele envelhece, o seu sangue também envelhece. Uma pessoa de 25 anos tem uma chance de ter trombose. Uma pessoa de 50, ou seja, eu dobrei a idade, 2 vezes 25, 50 anos. O risco de trombose ele não dobra, ele multiplica por 10. É 10 vezes maior, então o risco é exponencial. Então tudo isso são causas de hipercoagulabilidade que deixam o sangue espesso, o sangue grosso. Lembrando, problemas no fígado, como hepatite e cirrose. O fígado é um importante órgão do seu corpo que faz componentes do seu sangue, fatores de coagulação. Pensa comigo, é como se fosse uma escadinha, uma pessoa que fuma, toma anticoncepcional, está acima do peso com o organismo todo inflamado, não cuida da pressão, não cuida do que come, está diabético, uma pessoa que não faz atividade física, está cheio de varizes nas pernas. Olha quantos fatores de risco a gente está sobrepondo. É como se a pessoa estivesse subindo uma escadinha em relação à trombose. Em algum momento ela vai desenvolver essa doença. Exemplo contrário também é verdadeiro. Imagina uma pessoa que tratou as suas varizes, usa uma meia de compressão para melhorar a circulação, cuida da alimentação, está com peso controlado, consegue, por exemplo, evitar hormônios, não fuma, está dentro do peso com a alimentação certa, pressão, glicose, tudo controlado, ou seja, essa pessoa pratica atividade física, se hidrata corretamente, essa pessoa está cada vez mais se afastando da trombose. Então não tem milagre, pessoal. Não tem uma caixinha de remédio milagrosa, não é só colocar uma meiazinha na perna de compressão, não que isso não seja importante, mas só isso não é suficiente. Não é só dar uma caminhadinha de meia hora todo dia, você precisa pensar para combater a má circulação de forma global. Você tem que pensar dentro dessas 3 classes que a gente falou, de sangue parado, de diastase, o que dá para você melhorar? Dá para você ser mais ativo? Dá. Você consegue tratar as varizes, que são veias onde o sangue circula de forma lenta, circula mal e causa estase, então trate as varizes. Vamos para o segundo exemplo, para os machucados nos vasos sanguíneos. Tem como você se proteger para isso? Tem, então vamos fazer o quê? Atividades físicas supervisionadas, nada de se acidentar, de fazer esportes radicais onde você pode machucar os seus vasos sanguíneos. Vai ser ativo e atividades seguras. E a hipercoagulabilidade? Tem como a gente abandonar o tabagismo? Tem. Evitar hormônios, seja estrogênicos ou testosterona, derivados androgênicos? Também tem. Tem como a gente cuidar melhor da alimentação, do peso? Tem como a gente cuidar dos rins bebendo mais água? Tem. Tem como a gente evitar álcool para evitar doenças no fígado? Tem também. Então, para combater a má circulação é uma tarefa diária. Não tem segredo, não tem atalho, não tem comprimido milagroso, não tem meia milagrosa, não tem caminhadinha milagrosa. Você precisa, igual você todo dia acorda, escova os dentes, toma banho, veste uma roupa, vai para o seu trabalho, cuidar da circulação também é uma tarefa diária, é uma rotina. Se você tem hábitos deletérios que te aproximam da trombose,
em algum momento você pode ser surpreendido por isso. Se você tem hábitos saudáveis, provavelmente você vai ter uma vida mais longeva, com boa qualidade de vida e livre de doenças cardiovasculares, de complicações circulatórias, sem má circulação. Não existe atalho. Cuidar da circulação é tarefa diária, é rotina, igual escovar os dentes e tomar banho. Se você quer mais detalhes, se você quer um plano de ação detalhado para combater a má circulação, para você colocar em prática e ter a certeza que está fazendo tudo o que precisa da forma correta, combatendo de verdade a má circulação, fortalecendo as suas veias, vá na descrição desse vídeo e conheça o protocolo antitrombose. Lá é onde a gente vai te dar um passo a passo, um método, um plano de ação já montado para você colocar em prática e ter a certeza que está fazendo tudo aquilo que é necessário para cuidar da sua saúde cardiovascular. Tudo que você precisa para combater a má circulação, para diminuir o seu risco de ser surpreendido, por exemplo, por um AVC, por um infarto, por uma trombose ou por uma embolia. Então vai na descrição desse vídeo, conheça o protocolo antitrombose, não esquece de se inscrever no canal, tocar no sininho para ser avisado de tudo que acontece por aqui, não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, clica no gostei, deixa eu saber que você gostou desse vídeo e aprendeu algo importante aqui comigo hoje. E eu quero te conhecer melhor através dos comentários, vai lá e coloca o seu nome, deixa para mim de qual cidade você está falando, a sua dúvida, a sua pergunta pode ser a próxima a ser selecionada pelo nosso time para a gente vir aqui e responder em vídeo. E deixa também sugestão para os próximos vídeos, coloca nos comentários o que você quer ver mais por aqui para eu saber o que está passando aí do outro lado da tela, trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Espero no próximo vídeo, até lá!